O vento frio de dezembro soprava pelas ruas de Gramado, carregando o perfume de pinheiros e canela que tornava a cidade mágica nesta época do ano. As luzes natalinas já brilhavam em cada esquina, transformando a Serra Gaúcha em um cenário de conto de fadas. Mas para Eduardo Steinberg, de 42 anos, CEO da Steinberg Holdings, essa magia havia se perdido há muito tempo. Sentado em seu escritório no 15º andar do edifício corporativo mais imponente da cidade, Eduardo revisava contratos enquanto observava distraidamente a movimentação na rua coberta lá embaixo. Suas têmporas grisalhas refletiam os anos de trabalho incansável que o transformaram no empresário mais bem-sucedido da região. A empresa familiar, que começou com uma pequena fábrica de chocolates, agora controlava hotéis, restaurantes e o maior complexo de entretenimento natalino do sul do Brasil. No saguão do edifício, uma árvore de Natal de 6 metros de altura dominava o ambiente, toda decorada com milhares de luzes douradas e enfeites importados. Era a peça central que impressionava visitantes e funcionários, um símbolo do sucesso da Steinberg Holdings. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Eduardo, tem uma menina aqui embaixo que insiste em falar com o senhor pessoalmente, disse Márcia, a recepcionista, com um tom hesitante. Márcia, você sabe que não atendo sem agendamento. Mande ela embora educadamente. Já tentei, senhor, mas ela disse que é sobre algo muito importante para o Natal e que não vai sair daqui até falar com o senhor. Eduardo suspirou, massageando as têmporas. Nos últimos 5 anos, desde o divórcio conturbado, sua vida havia se resumido a trabalho e mais trabalho. Sua filha Isabela, de 12 anos, passava mais tempo com a babá do que com ele. E seus únicos relacionamentos eram profissionais. Se você é uma pessoa boa de coração, ajude nosso canal a bater nossa meta de 1000 inscritos. Tudo bem, mande ela subir, mas avise que tenho apenas 5 minutos. Minutos depois, a porta do escritório se abriu e Eduardo viu uma menina de aproximadamente 10 anos, com cabelos castanhos despenteados e roupas simples, mas limpas. Seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que o surpreendeu. Boa tarde, senhor, disse ela, com a educação típica das crianças gaúchas. Meu nome é Sofia Helena Santos e eu preciso muito da sua ajuda. Eduardo ergueu uma sobrancelha, intrigado pela formalidade da criança. Pois então, Sofia Helena, o que posso fazer por você? Senhor, eu vi sua árvore lá embaixo. É a mais bonita de toda Gramado, ela disse com os olhos se iluminando. Eu queria saber se o senhor poderia me emprestar ela por uma noite. Emprestar minha árvore? Eduardo quase riu. Criança, aquela árvore pesa mais de 1 tonelada e está fixada no chão. Além disso, por que você precisaria dela? Sofia respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. É para a festa de Natal do Lar São José, senhor. É um orfanato aqui perto da Várzea Grande. A árvore deles quebrou na tempestade da semana passada e as crianças menores estão muito tristes. Eles disseram que não vai ter festa se não tiver árvore. Eduardo franziu a testa. E por que você se importa tanto com isso? Porque eu moro lá, senhor. E porque as crianças pequenas ainda acreditam no Papai Noel, sabe? Elas ficaram semanas inteiras fazendo cartinhas e decorações. A tia Carmen, que cuida da gente, disse que talvez pudéssemos comprar uma árvore pequena, mas sua voz diminuiu. O orfanato não tem dinheiro para uma árvore bonita como a sua. Eduardo sentiu algo estranho no peito. Uma sensação que não experimentava há muito tempo. Olhou para a menina, notando os sapatos gastos e o casaco remendado com cuidado. Sofia Helena, eu entendo sua preocupação, mas não é possível emprestar uma árvore daquele tamanho. É questão de logística. Os olhos da menina se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Tudo bem, senhor.
Obrigada mesmo assim. Ela se virou para sair, mas parou na porta. O senhor tem filhos? Tenho uma filha. Então o senhor entende. É só que, às vezes, as crianças precisam de um pouquinho de magia, né? Principalmente no Natal. Depois que ela saiu, Eduardo ficou parado diante da janela, observando a movimentação natalina lá embaixo. Pensou em Isabela, que neste momento estava na casa da ex-esposa em Porto Alegre, provavelmente tão distante dele emocionalmente quanto fisicamente. Pegou o telefone e discou para Márcia. Márcia, consegue localizar informações sobre o Lar São José? 20 minutos depois, ele tinha todas as informações. O orfanato realmente existia. Abrigava 23 crianças entre 5 e 16 anos e passava por dificuldades financeiras. A diretora, Carmen Rodrigues, confirmou a história da árvore quebrada. Eduardo olhou novamente pela janela e, pela primeira vez em anos, tomou uma decisão baseada no coração. Pegou as chaves do carro. O BMW preto de Eduardo cruzava as ruas de paralelepípedo de Gramado, enquanto a tarde de 24 de dezembro se transformava em noite. Os turistas caminhavam pelas calçadas, admirando as decorações, e o clima natalino que ele havia ignorado por tanto tempo agora parecia mais vívido. O GPS o levou até um bairro mais simples da cidade, onde as casas eram menores e as ruas menos movimentadas. O Lar São José ficava em uma construção antiga, mas bem cuidada, com um jardim pequeno onde se via os restos de uma árvore de Natal partida ao meio. Quando Eduardo estacionou, várias crianças correram até as janelas para ver o carro luxuoso. Ele respirou fundo antes de tocar a campainha. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso, atendeu a porta. Boa noite, eu sou Eduardo Steinberg. Vim falar sobre a situação da árvore de Natal de vocês. Meu Deus! Carmen levou a mão ao peito. O senhor é o Eduardo Steinberg mesmo? Sofia Helena falou que tinha ido falar com o senhor, mas eu nem acreditei. Posso entrar? Carmen o conduziu até uma sala simples, mas aconchegante, onde várias crianças estavam brincando com brinquedos doados e assistindo a um filme natalino em uma TV antiga. Sofia Helena estava ajudando os menores com um quebra-cabeças. Quando ela o viu, seus olhos se arregalaram. Senhor Eduardo, o senhor mudou de ideia? Talvez, ele disse, sentando-se na cadeira que Carmen ofereceu. Conte-me mais sobre esta festa de Natal. Carmen e Sofia se alternaram para explicar. A tradição do orfanato era fazer uma grande celebração na véspera de Natal, com ceia, músicas e troca de presentes. A árvore sempre foi o centro de tudo, onde as crianças colocavam seus desejos e esperanças. Este ano conseguimos os presentes através de doações, explicou Carmen. Mas sem a árvore, parece que falta algo essencial. E vocês realmente acreditam que uma árvore faria toda a diferença? Um menino de cerca de 6 anos, que estava ouvindo a conversa, se aproximou timidamente. Senhor, a árvore é onde o Papai Noel deixa os presentes. Se não tiver árvore, ele não vai saber onde colocar. Eduardo olhou para o rostinho esperançoso da criança e sentiu novamente aquela sensação estranha no peito. Está bem, ele disse finalmente. Vamos fazer o seguinte. Não posso emprestar minha árvore porque ela está fixada no chão, mas posso providenciar uma nova para vocês. As crianças explodiram em alegria, mas Eduardo levantou a mão. Com uma condição, eu vou buscar a árvore. Mas vocês terão que me ajudar a decorá-la e organizar tudo. Será um trabalho em equipe. Sofia Helena correu até ele e, sem cerimônia, o abraçou pela cintura. Obrigada, senhor Eduardo. O senhor é o melhor. Carmen tinha lágrimas nos olhos. Senhor Eduardo, não sei como agradecer. Não me agradeçam ainda, ele disse, tentando manter a compostura profissional. Primeiro precisamos fazer isso acontecer. Eduardo pegou o celular e começou a fazer ligações. Primeiro para o fornecedor que decorava seus hotéis,
Depois, para a empresa de transportes que fazia entregas especiais. João, preciso de uma árvore de Natal de pelo menos 4 metros, completamente decorada, entregue hoje à noite. Eu sei que é véspera de Natal, por isso vou pagar o triplo. Enquanto ele organizava os detalhes, as crianças se aglomeraram ao seu redor, fazendo perguntas e sugestões. Sofia Helena permanecia ao seu lado, como se tivesse medo de que ele mudasse de ideia. Senhor Eduardo, disse um dos garotos mais velhos, o senhor tem certeza? Deve ser muito caro. Eduardo parou de falar no telefone por um momento e olhou para todas as carinhas esperançosas ao seu redor. Pela primeira vez em anos, estava fazendo algo que não tinha nenhuma relação com lucro ou negócios. Tenho certeza, sim. Quando ele terminou as ligações, Carmen perguntou, quanto tempo vai demorar? A árvore chegará em 2 horas, mas temos um problema. Preciso de ajuda para fazer as decorações ficarem perfeitas. Vocês topam ficar acordados até tarde? Um coro de sim ecoou pela sala. Então está decidido, Eduardo disse, surpreendendo a si mesmo ao sorrir genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Vamos fazer o melhor Natal que este orfanato já teve. Às 20h30, Eduardo estava no meio do jardim do orfanato, com o terno amassado e a gravata desfeita, tentando ajudar 2 funcionários da transportadora a posicionar uma majestosa árvore de Natal de 4,5 metros. Um pouquinho mais para a esquerda, gritou Carmen da janela da sala. Não, para a direita, contradisse Sofia Helena. Pessoal, vocês precisam entrar em acordo, disse Eduardo, limpando o suor da testa, apesar do frio da noite gaúcha. O que deveria ter sido uma entrega simples se transformou em uma operação complexa. Primeiro, descobriram que a árvore era grande demais para passar pela porta da frente. Depois, quando tentaram levá-la pelos fundos, perceberam que o portão era muito estreito. Senhor Steinberg, disse Carlos, o funcionário da transportadora, acho que vamos ter que desmontar a árvore e montar ela lá dentro. Desmontar? Eduardo olhou para as crianças que aguardavam ansiosas na janela. Isso vai estragar toda a decoração. Sofia Helena se aproximou, puxando-o pela manga do paletó. Senhor Eduardo, a gente pode ajudar. Se desmontarem com cuidado, nós podemos decorar de novo. Talvez até fique mais bonita. E assim começou a operação mais inusitada da vida de Eduardo. Ele se viu carregando galhos de pinheiro pela casa, enrolado em pisca-piscas e tentando explicar para um grupo de crianças curiosas como funcionava cada tipo de enfeite. Este aqui é importado da Alemanha, ele disse, mostrando um anjo dourado para uma menina de 7 anos chamada Beatriz. Nossa, e este? Ela perguntou, apontando para uma estrela prateada. Este veio da Itália. O senhor já foi na Itália? Já, várias vezes a trabalho. Deve ser muito legal viajar para lugares bonitos, suspirou Beatriz. Eduardo parou o que estava fazendo. Ele realmente havia viajado o mundo inteiro, sempre focado em negócios, sempre apressado. Quando foi a última vez que havia realmente visto algum lugar? Enquanto trabalhavam, as crianças começaram a contar suas histórias. Sofia Helena explicou que estava no orfanato há 3 anos, desde que a avó que a criava havia falecido. Um menino chamado Miguel disse que sonhava em ser engenheiro e construir casas bonitas para famílias pobres. Beatriz queria ser professora para ensinar crianças a ler. E você, senhor Eduardo? Perguntou Sofia Helena, enquanto eles ajustavam uma fileira de luzes. Qual era seu sonho quando era criança? Eduardo ficou em silêncio por um momento, segurando uma bola vermelha nas mãos. Eu queria ter uma família feliz, ele disse finalmente. Uma casa cheia de risadas, onde todos se gostassem muito. E conseguiu? A pergunta inocente de Sofia Helena o atingiu como um soco no estômago.
Eduardo pensou em Isabela, provavelmente passando o Natal na casa da mãe, longe dele. Pensou na mansão vazia que o esperava em casa, nos jantares solitários, nos finais de semana dedicados ao trabalho. Ainda estou tentando, ele murmurou. Carmen se aproximou com uma xícara de chocolate quente. Senhor Eduardo, o senhor não precisava fazer isso tudo. Por que se deu ao trabalho? Eduardo aceitou a xícara, sentindo o calor aquecer suas mãos geladas. Sabe, Carmen, há 5 anos eu me divorciei. Minha filha mora com a mãe e eu me concentrei tanto no trabalho que esqueci como é ter uma família de verdade. E agora? Ele olhou ao redor. As crianças trabalhavam juntas, rindo e se ajudando mutuamente. Havia algo na simplicidade daquele ambiente que contrastava profundamente com a solidão de sua vida luxuosa. Agora eu estou começando a lembrar. Por volta das 22 horas, um novo problema surgiu. As luzes da rua faltaram, deixando o bairro no escuro. "Ah, não!" exclamou Carmen. "Como vamos terminar a decoração?" Eduardo pegou o celular e fez uma ligação. "Roberto, Eduardo Steinberg. Preciso que você traga um gerador de energia para um endereço." "Sim, agora." "É uma emergência." 30 minutos depois, o jardim do orfanato estava iluminado por um potente gerador e eles puderam continuar o trabalho. "O senhor pensa em tudo", disse Miguel admirado. "Não, Miguel, eu estou aprendendo a improvisar." E era verdade. Pela primeira vez em anos, Eduardo estava lidando com problemas que não podia resolver apenas com dinheiro ou autoridade. Estava tendo que usar criatividade, paciência e trabalho em equipe, habilidades que havia esquecido que possuía. Quando finalmente terminaram de montar a árvore, já passava da meia-noite. Sofia Helena cochilava encostada no ombro de Eduardo, que a segurava com cuidado para não acordá-la. "Está pronto para ver o resultado?" perguntou Carmen. Eduardo assentiu e ela ligou o interruptor principal. A árvore se iluminou em toda sua glória, ainda mais bonita do que estava originalmente. Os enfeites estavam dispostos de forma diferente, com uma espontaneidade que só crianças podiam criar. Mas havia algo mágico naquele arranjo imperfeito. "Está perfeita", murmurou Eduardo. "Não", disse Sofia Helena, que havia acordado. "Ainda falta uma coisa." "Falta o quê?" Eduardo perguntou, olhando para a árvore que parecia completa em todos os detalhes. Sofia Helena apontou para o topo da árvore. "A estrela. Toda árvore de Natal precisa de uma estrela no topo. Mas a nossa quebrou junto com a árvore velha." Eduardo observou que, de fato, o topo estava vazio. Ele havia ficado tão focado em organizar a entrega e montagem que não havia reparado nesse detalhe. "Não tem problema", disse Carmen rapidamente. "A árvore está linda mesmo sem a estrela." "Não!" Sofia Helena se posicionou de forma determinada. "Não pode ser assim. A estrela é a parte mais importante. É ela que guia o Papai Noel até aqui." Eduardo checou o horário no celular. 00:47. A véspera de Natal já havia se transformado no dia de Natal e todas as lojas estariam fechadas. "Sofia Helena, não tem como conseguir uma estrela agora. Teremos que deixar assim mesmo." Os olhos da menina se encheram de lágrimas. "Mas, senhor Eduardo, o senhor disse que ia ajudar a fazer o melhor Natal de todos. Como pode ser o melhor sem a estrela?" Eduardo se ajoelhou na altura dela. "Às vezes as coisas não saem exatamente como planejamos, criança. Isso não significa que não sejam especiais. Minha avó sempre dizia que quando a gente quer muito uma coisa boa, o jeito sempre aparece." Sofia Helena insistiu. "Por favor, vamos procurar uma estrela." Carmen tentou intervir. "Sofia Helena, seja razoável. O senhor Eduardo já fez tanto por nós." Mas Eduardo estava olhando para a determinação nos olhos da menina. Havia algo naquela persistência que o lembrava de si mesmo quando era jovem,
e ainda acreditava que todos os problemas tinham solução. Tudo bem, ele disse finalmente. Vamos procurar uma estrela. Senhor Eduardo, Carmen protestou. É quase 1 da manhã. Onde vocês vão encontrar uma estrela de Natal a esta hora? Não sei ainda, mas vamos descobrir. Eduardo se dirigiu às outras crianças, que haviam assistido toda a conversa. Pessoal, quem quer vir comigo e com a Sofia Helena procurar uma estrela para completar nossa árvore? Todas as mãos se levantaram imediatamente. Não, riu Carmen. Não posso deixar todas as crianças saírem de madrugada. Então, que tal levarmos apenas os mais velhos? Sugeriu Eduardo. Miguel, você tem 14 anos, pode vir. E talvez mais 2. Depois de alguma negociação, foi decidido que Eduardo levaria Sofia Helena, Miguel e uma garota de 13 anos, chamada Laura. Carmen ficaria com as crianças menores, que já estavam com sono. Vocês têm 2 horas, disse Carmen preocupada. Se não encontrarem nada até as 3, voltam para casa, tá bem? E assim começou a jornada mais inusitada da vida de Eduardo. Ele e 3 adolescentes do orfanato percorreram as ruas desertas de Gramado em seu BMW, procurando por uma estrela de Natal na madrugada de 25 de dezembro. Senhor Eduardo, disse Miguel enquanto eles passavam pelo centro da cidade, por que o senhor está fazendo isso? Tipo, de verdade mesmo. Eduardo dirigia devagar, observando as vitrines fechadas das lojas de decoração natalina. Sabe, Miguel, eu passei os últimos 5 anos da minha vida fazendo só o que era razoável e prático. Sempre tomei decisões baseadas em lucros e estatísticas. E sabe o que isso me trouxe? Muito dinheiro? Tentou Laura. Muito dinheiro, sim, mas também muita solidão. Minha filha mal fala comigo, eu não tenho amigos de verdade e até hoje à noite eu não me lembrava da última vez que havia feito algo só porque era a coisa certa a fazer. Sofia Helena, que estava no banco da frente, se virou para ele. E agora o senhor lembrou? Agora eu estou tentando aprender de novo. Eles pararam em frente à primeira loja de decoração, obviamente fechada. Eduardo desceu do carro e tentou espiar pela vitrine. Tem várias estrelas ali dentro, observou Miguel. Mas como vamos conseguir? Perguntou Laura. Eduardo pegou o celular e começou a discar. Quem o senhor está ligando? Perguntou Sofia Helena. Para o dono da loja. José Müller é meu conhecido. Talvez ele possa nos ajudar. Após 15 minutos de conversação, Eduardo desligou o telefone. Ele não pode vir abrir a loja agora, mas me deu o número de outro comerciante que talvez possa ajudar. E assim, eles seguiram, de contato em contato, de tentativa em tentativa. A cada não, Sofia Helena ficava mais desanimada, mas Eduardo não desistia. Senhor Eduardo, disse ela finalmente, quando eles estavam parados em frente à 5ª loja fechada. Talvez a Carmen esteja certa. Talvez a árvore possa ficar sem estrela mesmo. Eduardo olhou para ela pelo espelho retrovisor. A menina, que havia sido tão determinada no início da noite agora, parecia pequena e desapontada. Sofia Helena, você me ensinou uma coisa hoje. Você me ensinou que às vezes vale a pena lutar pelo que é importante, mesmo quando parece impossível. Não vou desistir agora. Ele ligou o carro novamente. Para onde vamos agora? Perguntou Miguel. Eduardo sorriu. Vamos fazer uma estrela. O BMW de Eduardo estacionou em frente a um galpão industrial nos arredores de Gramado. Às 2h15 da manhã, o local estava completamente escuro e silencioso. Senhor Eduardo, que lugar é esse? Perguntou Sofia Helena, um pouco apreensiva. É a oficina da empresa de decoração que faz os enfeites para meus hotéis. O alemão que é responsável por aqui me deve alguns favores. Eduardo desceu do carro e fez uma ligação. Após alguns minutos de conversa em alemão, ele desligou satisfeito. Hans estará aqui em 20 minutos.
Ele disse que tem material suficiente para fazermos nossa própria estrela. As crianças se entreolharam, animadas com a possibilidade. Hans chegou em uma caminhonete velha, um homem robusto de cerca de 60 anos, com barba grisalha e sotaque alemão ainda presente mesmo após décadas no Brasil. Eduardo, mein Freund, ele cumprimentou. Você enlouqueceu de vez? Fazer estrela de Natal na madrugada? Talvez, Hans, mas é para uma boa causa. Hans olhou para as 3 crianças que aguardavam ansiosas. Ah, que entendo. Para os pequenos, né? Está bem, vamos ver o que podemos fazer. O galpão se iluminou, revelando bancadas cheias de ferramentas, rolos de fios dourados, tecidos brilhantes e estruturas metálicas de todos os tamanhos. Que tipo de estrela vocês querem? Perguntou Hans. Tem que ser dourada e brilhante, disse Sofia Helena imediatamente. E grande o suficiente para uma árvore de 4,5 metros, acrescentou Eduardo. E tem que ser a mais bonita de todas, completou Laura. Hans riu. Está bem, mas vocês vão ter que me ajudar. Não posso fazer tudo sozinho. O que se seguiu foi uma das experiências mais surreais da vida de Eduardo. Ali estava ele, um CEO milionário, com as mãos sujas de cola, aprendendo a moldar aramado dourado, enquanto uma menina de 10 anos lhe dava instruções sobre como fazer os pontos da estrela ficarem perfeitinhos. Não, senhor Eduardo, disse Sofia Helena pacientemente. Tem que dobrar mais devagar, senão o arame vai quebrar. Miguel se revelou habilidoso com as ferramentas, ajudando Hans a cortar e soldar as peças metálicas que formariam a estrutura interna da estrela. Laura ficou responsável por organizar os enfeites menores, pequenas pedras brilhantes, fitas douradas e luzes LED que dariam o toque final. Sabe, disse Hans enquanto eles trabalhavam. Em todos os meus anos fazendo decorações, nunca vi um cliente querer participar da criação. Normalmente as pessoas só querem comprar pronto. Eduardo estava concentrado em envolver cuidadosamente um fio de luz LED ao redor de uma das pontas da estrela. Hans, eu passei anos comprando tudo pronto. Casas prontas, carros prontos, até relacionamentos prontos. Esta é a primeira vez que estou realmente construindo algo com as minhas próprias mãos. E como está se sentindo? Eduardo parou o trabalho e olhou para suas mãos, sujas de tinta dourada e cola. Estou me sentindo presente. Pela primeira vez em anos, estou completamente presente no momento. Sofia Helena, que estava ao seu lado, aplicando purpurina em uma das pontas, sorriu. Minha avó sempre dizia que as coisas mais bonitas são aquelas que a gente faz com amor. Sua avó parece ter sido uma pessoa muito sábia, disse Eduardo. Era sim. Ela sempre dizia que o dinheiro pode comprar muita coisa, mas não pode comprar os sentimentos bons que a gente sente quando ajuda alguém. As palavras simples da menina tocaram Eduardo profundamente. Ele pensou em todos os presentes caros que havia comprado para Isabela ao longo dos anos, tentando compensar sua ausência emocional com objetos materiais. Às 3h30 da manhã, a estrela estava quase pronta. Era uma peça impressionante, 80 centímetros de altura, com 5 pontas perfeitamente simétricas, toda coberta com tecido dourado brilhante e dezenas de luzes LED que criavam um efeito hipnotizante. Falta só o toque final, disse Hans, segurando um pequeno cristal austríaco. Este vai no centro da estrela. Posso colocar? Pediu Sofia Helena. Hans olhou para Eduardo, que assentiu. Claro, pequena. Você que teve a ideia, você que deve terminar. Com cuidado, Sofia Helena posicionou o cristal exatamente no centro da estrela. Quando Hans ligou as luzes, o efeito foi mágico. O cristal refratava a luz dourada em todas as direções, criando pequenos arco-íris que dançavam pelas paredes do galpão. Nossa! Exclamaram as crianças em uníssono. Eduardo ficou emocionado olhando para aquela estrela.
Não era perfeita como as peças industriais que estava acostumado a comprar. Tinha pequenas imperfeições, marcas de dedos na tinta, pontos onde a cola havia escorrido. Mas era única, feita com carinho e propósito. Hans, quanto eu te devo por isso? O alemão balançou a cabeça. Nichts, mein Freund. Nada. Ver você trabalhando com essas crianças já foi pagamento suficiente. Quando eles carregaram a estrela para o carro, Sofia Helena segurou na mão de Eduardo. Senhor Eduardo, obrigada por não ter desistido. Obrigada você, Sofia Helena, por me ensinar que algumas coisas valem a pena, mesmo quando parecem impossíveis. Enquanto dirigiam de volta ao orfanato, com a estrela cuidadosamente acomodada no porta-malas, Eduardo se deu conta de que havia mudado algo fundamental naquela noite. Ele não era mais o mesmo homem frio e calculista que havia entrado no orfanato algumas horas antes. Senhor Eduardo, disse Miguel do banco de trás, o senhor vai voltar para nos visitar? Vou sim, Miguel. Na verdade, tenho uma proposta para fazer para vocês todos. Eram quase 4 horas da manhã quando Eduardo e as crianças chegaram ao orfanato. Carmen os esperava ansiosa na porta, claramente preocupada com o horário. Conseguiram? Foi a primeira pergunta dela. Conseguimos! Gritou Sofia Helena, saltando do carro. E é a estrela mais linda do mundo. Eduardo abriu o porta-malas, revelando a criação artesanal que eles haviam feito. Mesmo na luz fraca do jardim, a estrela brilhava magnificamente. Meu Deus! Murmurou Carmen. É realmente linda. Vocês fizeram isso? Todos juntos, disse Eduardo com um orgulho que não sentia há anos. Sofia Helena foi a coordenadora do projeto. As crianças menores que haviam cochilado, mas acordaram com a chegada do grupo, correram para ver a estrela. A animação foi imediata e contagiante. Agora precisamos colocá-la no topo da árvore, disse Miguel. Mas quando eles olharam para a árvore de 4,5 metros, perceberam o desafio que tinham pela frente. Como vamos subir lá? Perguntou Laura. Eduardo analisou a situação. A escada que eles haviam usado para montar a árvore já havia sido devolvida pela empresa de transporte. Tem alguma escada na casa? Ele perguntou a Carmen. Só temos aquela escada pequena da cozinha, mas não vai dar altura. Eduardo olhou ao redor pensativo. Então teve uma ideia. Miguel, você disse que quer ser engenheiro, né? Quero sim, senhor. Então vamos usar engenharia. Vamos fazer uma pirâmide humana. As crianças se entreolharam, empolgadas com a ideia maluca. Como funciona? Perguntou Sofia Helena. Os mais fortes e pesados ficam embaixo, formando a base. Os mais leves sobem por cima, até que alguém consiga alcançar o topo da árvore. Carmen ficou preocupada. Eduardo, isso não é perigoso? Vamos fazer com muito cuidado e eu fico embaixo, como base principal. 15 minutos depois, eles haviam organizado a operação mais maluca da história do Lar São José. Eduardo se posicionou no centro, com Miguel e Laura, formando a base da pirâmide ao seu lado. 3 crianças um pouco mais velhas subiram no segundo nível e, finalmente, Sofia Helena, sendo a mais leve, escalou até o topo da formação humana. Consegue alcançar? Gritou Eduardo, sustentando todo o peso da pirâmide. Quase. Sofia Helena se esticou ao máximo, segurando a estrela com uma mão. Mais um pouquinho. Todo mundo aguenta firme, instruiu Miguel. Com um movimento cuidadoso, Sofia Helena conseguiu encaixar a estrela no topo da árvore. O momento em que ela se iluminou foi mágico. Toda a construção se iluminou como se a estrela trouxesse vida própria para a árvore. As crianças gritaram de alegria, ainda mantendo a pirâmide humana. Conseguimos! Comemorou Sofia Helena do alto. Quando eles desmontaram a formação humana, todos estavam sujos, cansados, mas radiantes de felicidade. Eduardo se sentou no chão do jardim, exausto, mas satisfeito. Sofia Helena se aproximou e se sentou ao seu lado. Senhor Eduardo, o senhor acha que o Papai Noel vai conseguir ver nossa estrela de longe?
Eduardo olhou para ela e depois para a árvore iluminada. Pela primeira vez em 5 anos, ele realmente acreditou em magia natalina. Tenho certeza que sim, Sofia Helena. Carmen se aproximou dos dois. Eduardo, são quase 5 horas da manhã. As crianças precisam dormir um pouco antes da festa de hoje. Claro, ele se levantou. Eu também preciso ir para casa. Senhor Eduardo, Sofia Helena o segurou pela mão. O senhor vai voltar para a festa de Natal hoje de tarde? Eduardo havia planejado passar o dia de Natal sozinho em casa, como sempre fazia. Mas olhando para todos aqueles rostinhos esperançosos, ele não conseguiu dizer não. Vou sim, e vou trazer alguém especial comigo. Quem? Perguntaram várias crianças ao mesmo tempo. Minha filha Isabela, acho que vocês vão gostar dela. No caminho para casa, Eduardo pegou o celular e ligou para a ex-esposa, mesmo sabendo que eram 5 horas da manhã. Eduardo, o que aconteceu? Mariana atendeu preocupada. Mari, desculpa ligar tão cedo. Está tudo bem? Eu só queria saber se posso buscar a Isabela hoje para passarmos o Natal juntos. Eduardo, você está bem? Você nunca pediu para ficar com ela no Natal? Eu sei. E esse foi o meu erro. Mari, eu mudei. Ou melhor, eu estou aprendendo a mudar. E quero começar sendo um pai melhor. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ela pode passar o dia com você, mas quero que você me prometa que não vai desapontá-la. Prometo. E Mari? Sim. Obrigado por cuidar tão bem da nossa filha todos esses anos. Quando Eduardo chegou em sua mansão vazia, ele tomou o banho mais longo de sua vida, pensando em tudo que havia acontecido naquela noite extraordinária. Ao se olhar no espelho, viu algo diferente em seus olhos. Uma luz que não via há muito tempo. O homem que havia saído de casa na noite anterior era apenas um CEO bem-sucedido e solitário. O homem que voltava tinha redescoberto algo que julgava perdido para sempre. A capacidade de se conectar verdadeiramente com outras pessoas. E pela primeira vez em anos, Eduardo Steinberg estava ansioso para celebrar o Natal. Às 15 horas do dia 25 de dezembro, Eduardo estacionou em frente ao orfanato com Isabela ao seu lado. Sua filha de 12 anos olhava curiosa para o local simples, mas bem cuidado. Pai, por que você quis me trazer aqui? Ela perguntou. Nos últimos anos, os encontros deles eram sempre em restaurantes caros ou shopping centers. Bela, eu quero te apresentar algumas pessoas muito especiais que me ensinaram algo importante sobre o Natal. Quando eles entraram no jardim, a transformação era impressionante. A árvore que Eduardo havia ajudado a montar na madrugada agora estava cercada por mesas com uma ceia natalina simples, mas caprichada. As crianças corriam pelo jardim, algumas usando roupas novas que claramente eram presentes recém-recebidos. Sofia Helena foi a primeira a notar a chegada deles. Senhor Eduardo! Ela correu até ele, mas parou tímida ao ver Isabela. Oi, Sofia Helena. Essa é minha filha Isabela. Bela, essa é a Sofia Helena, a menina corajosa que me fez lembrar do verdadeiro significado do Natal. Isabela estendeu a mão educadamente, mas Sofia Helena a surpreendeu com um abraço caloroso. Oi, Isabela, seu pai é incrível. Ele nos ajudou a fazer a árvore mais bonita do mundo. Isabela olhou para o pai surpresa. Eduardo, que ela conhecia, nunca se envolvia em projetos manuais ou atividades com crianças. Ele mesmo fez isso? Ela perguntou, incrédula. A gente fez juntos, explicou Miguel, aproximando-se do grupo. Ele até aprendeu a usar cola quente. Carmen se aproximou, secando as mãos no avental. Eduardo, que bom que você veio. E essa deve ser a Isabela. Muito prazer, senhora. Isabela cumprimentou formalmente. Nada de senhora querida. Aqui é tia Carmen para todos. Vem, vou te apresentar para a turma. Nos minutos seguintes, Isabela foi apresentada a todas as crianças do orfanato.
Eduardo observava, fascinado, como sua filha, normalmente tímida e reservada, começava a se soltar no ambiente acolhedor. Pai, Isabela o puxou de lado após algum tempo. Essas crianças são muito legais e elas falam de você como se você fosse diferente. Diferente como? Como se você fosse divertido e gentil. Não que você não seja, ela se apressou em corrigir. Mas você sempre parece tão sério comigo. Eduardo sentiu o coração apertar. Ele se ajoelhou na altura da filha. Bela, eu preciso te pedir desculpas. Nos últimos anos eu me perdi no trabalho e esqueci como ser um pai presente. Mas eu quero mudar isso. Sério? Sério. Na verdade, tenho uma ideia. Que tal se a gente começasse a fazer trabalho voluntário aqui no orfanato, juntos? Os olhos de Isabela se iluminaram. Posso mesmo? Sempre quis fazer alguma coisa para ajudar outras crianças. Claro que pode. Aliás, tenho uma surpresa para as crianças e quero que você me ajude a dar a notícia. Eduardo chamou a atenção de todos, batendo palmas. Pessoal, posso falar com vocês um minutinho? As crianças se reuniram ao redor dele, curiosas. Primeiro, eu quero agradecer por terem me deixado participar do Natal de vocês. Ontem à noite foi a melhor véspera de Natal que eu já tive. Para nós também, gritou Sofia Helena, provocando risos nos outros. Segundo, eu conversei com a tia Carmen e gostaria de fazer uma proposta. Que tal se eu ajudasse o orfanato com algumas melhorias? Reforma das instalações, equipamentos novos e talvez um programa de bolsas de estudos para quando vocês chegarem na idade do ensino médio. As crianças ficaram em silêncio por um momento, processando a informação. O senhor está falando sério? Perguntou Miguel, incrédulo. Muito sério, mas tem uma condição. Qual? Perguntaram várias vozes ao mesmo tempo. Eu e a Isabela vamos vir aqui toda semana para ajudar nas atividades e passar tempo com vocês. Porque vocês não são apenas um projeto para mim. Vocês são meus amigos. Carmen começou a chorar, levando as mãos ao rosto. Eduardo, isso é demais. Não é demais, Carmen. É o mínimo que eu posso fazer por pessoas que me devolveram algo que eu achava que havia perdido para sempre. O quê? Perguntou Sofia Helena. A capacidade de amar sem esperar nada em troca. A festa continuou pela tarde inteira. Eduardo se viu brincando de pique-esconde, ajudando na cozinha e até mesmo cantando músicas natalinas desafinadas. Isabela se integrou completamente ao grupo, especialmente se aproximando de Sofia Helena e das meninas mais novas. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Gramado com tons dourados, Eduardo se encontrou sentado debaixo da árvore que havia ajudado a construir, observando as crianças brincarem. Sofia Helena se aproximou e se sentou ao seu lado. Senhor Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor realmente me ajudou, mesmo quando parecia impossível? Eduardo pensou por um momento antes de responder. Sabe, Sofia Helena, quando você apareceu no meu escritório ontem, eu estava vivendo uma vida vazia. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importava. Você me lembrou que as melhores coisas da vida, amor, amizade, família, não podem ser compradas. Elas têm que ser construídas como nossa estrela. Sofia Helena sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. Minha avó sempre dizia que os anjos aparecem quando a gente menos espera, disfarçados de pessoas normais. Sua avó estava certa, e você foi meu anjo, pequena. Não, senhor Eduardo, o senhor foi o nosso anjo. Isabela se aproximou dos dois. Pai, está na hora de irmos? Eduardo olhou ao redor. As crianças estavam começando a se organizar para a janta e o dia havia sido perfeito. Acho que sim, filha. Ele se levantou e abraçou Sofia Helena. Nos vemos semana que vem? Vai mesmo vir? Prometo, e vou trazer a Isabela comigo. Quando eles se despediram de todas as crianças e de Carmen,
Isabela segurou na mão do pai enquanto caminhavam para o carro. Pai, sim, filha. Esse foi o melhor Natal da minha vida. Eduardo apertou a mão da filha, sentindo uma emoção profunda tomar conta do seu peito. O meu também, Bela. O meu também. Enquanto dirigiam de volta pela cidade iluminada de Gramado, Eduardo olhou pelo espelho retrovisor e viu a estrela que eles haviam criado, brilhando no topo da árvore do orfanato. Não era apenas uma decoração, era um símbolo de transformação, de segundas chances e da magia que acontece quando abrimos nossos corações para os outros. Naquela véspera de Natal, um CEO milionário havia saído em busca de uma árvore emprestada e havia encontrado algo muito mais valioso: uma nova família e um novo propósito para sua vida. E pela primeira vez em anos, Eduardo Steinberg estava verdadeiramente feliz. Gostaram da nossa história? Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo nosso vídeo. Adoramos saber que nosso conteúdo chega em pessoas de todo o Brasil e do mundo.